ele nunca acreditou que pudesse ser punido de nenhuma maneira por nada do que ele fizesse, porque ele tinha lá o privilégio de ser parlamentar, né, o foro privilegiado, sempre pôde falar e fazer tudo o que quis. A pecha de corrupto nunca pegou nele, apesar dele ter dezenas de casos de corrupção. E o Lula também tem a impressão que eu tenho, que eu acho que fica claro, é que ele tem um cuidado maior com a biografia dele. Por ser uma pessoa vaidosa, que ele mas também por não desprezar o estudo da história, né? O Lula tem um cuidado com como ele quer ser lembrado depois que ele morrer, daqui a muitos anos. O Bolsonaro não. Então, as pessoas... Muita gente me perguntou no sábado na prisão, nossa, mas por que ele fez isso? Ele é burro? Não, não posso dizer que não também, mas ele acreditou por tanto tempo que nada podia acontecer com ele, que agora ele viu que o processo acabou, que transitou em julgado, ele foi lá e meteu um ferro quente na tornozeleira, porque foi o que sobrou, sabe? Era o que dava pra fazer. Então, eu acho que tem essa diferença também entre os dois, né, Lígia? Eu acho que tem essa diferença, é óbvia, né, pela história dos dois. Claro, nisso o Lula é muito mais conhecedor, né, do campo político, do campo da militância, enquanto o Bolsonaro era um Zé Ninguém até pouco tempo atrás, né? Mas eu também... Tem também um pouco de duas faces da mesma moeda. Eu nunca esqueço do Eduardo Jorge falando isso, acho que lá na primeira eleição, quando o Bolsonaro ganhou, de que o Bolsonaro é cria do Lula, né? Eu nunca esqueci essa fala e a análise dele é bastante interessante, porque também esse acerramento, essa polarização, esse discurso de nós contra eles, foi, como diz o Eduardo já diuturnamente colocado pela militância e pelo PT. A gente também não pode esquecer disso. Eu acho que isso é relevante. Não à toa, né, tem esse fato também que a Juliana falou, que acho que a grande maioria das pessoas, boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro nas duas eleições não queriam o Lula, né? Então, assim, assim, o Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula. Se um dia o centro brasileiro, a direita brasileira, ou a centro-esquerda tentar buscar uma alternativa, a gente vai poder ver um pouco esse esquema se desfazer, mas por enquanto é isso, eles são interdependentes, né? Eu estou tentando lembrar aqui, eu só estou com a esquerda, né? E aí, para uma pessoa extremamente destra, eu estou só tentando puxar aqui o nome de um livro para fazer um comentário em cima do que você está falando, Lígia, porque eu concordo, acho que em 80% com você. Achei, César Zucco. O César Zucco, que é um cientista político aqui da Fundação Getúlio Vargas, do Rio, ele tem um livro bem bacana que foi lançado, curiosamente, nos Estados Unidos e não aqui. Em inglês, o nome do livro é Partisans and Anti-Partisans. Partidários e contrapartidários, né? Antipartidários. E a tese que ele é um livro sobre a política brasileira, apesar do nome ser em inglês. E a tese do César é o seguinte... E tem a ver com essa conversa que a gente estava tendo. A partir do momento em que o PT se consolidou, 1989 é uma eleição-chave. Naquela eleição, a coisa mais importante que aconteceu foi, do ponto de vista da história da República Brasileira, a chegada do PT ao segundo turno. Por quê? Porque a grande disputa que havia ali era qual seria a esquerda. A gente não estava em disputa ainda o que ia ser a direita brasileira, o que ia ser o centro brasileiro. Aquele era um campo ainda em uma grande confusão. Mas o grande medo dos generais quando estava terminando a ditadura é que Leonel Brizola se tornasse o cara que era o bicho-papão em 64, né? Não era o Jango, era o Brizola. Que o Leonel Brizola se tornasse o grande líder da esquerda brasileira e chegasse à presidência da República. O Lula e o Brizola disputaram aquele primeiro turno cabeça a cabeça. E o Lula chegou no segundo turno, quem já tinha idade suficiente para lembrar, eu infelizmente tinha, foi por um fio, cara. Foi por um fio. Mas quando o Lula chegou... Ali, embora ele tenha, obviamente, se derrotado, ele se tornou a cara da esquerda brasileira. E a tese do César é o seguinte, o que acontece a partir dali
é que você jamais forma um segundo partido forte e estruturado. Assim como você tinha na República de 46 o DN, PSD e PTB, e você tinha aqueles 3 partidos e toda a República circulava ali, aquilo nunca se forma de fato. Você nunca tem um equivalente a uma UDN formada. Muita gente viveu a ilusão, a partir da eleição do presidente Fernando Henrique, de que o PSDB era esse partido. Mas o argumento que o César faz é, não, o que você tem no Brasil é o seguinte, você tem petistas e você tem antipetistas. E o motivo de a identidade política ser formada entre petistas e antipetistas é porque nunca surge um partido sólido, consistente e tudo mais conservador. Um partido de direita, centro-direita que seja. Isso nunca acontece. Primeiro porque o PSDB nunca foi um partido de direita. Nenhum dos políticos os políticos do PSDB não queriam formar um partido de direita, não montaram um partido de direita, foram colocados no lugar da direita porque o Plano Real os pôs como partido em oposição ao PT. Mas a lógica aí o ponto aqui que eu estou tentando fazer, no fim das contas, é o seguinte: é evidente que o Lula, quando ele quer e acha que é do interesse político dele, fazer a virada populista, ou seja, os brancos de olhos azuis que são os inimigos do povo, eu sou o grande líder do povo, ele faz isso. Quando ele quer fazer o discurso também Lulinha, paz e amor, ele igualmente faz isso. O Lula tem dentro dele a carta ao povo brasileiro e essa elite que impede o povo de ser feliz. Ele tem as duas coisas. E ele calculadamente vira uma chave e vai para um lado e vai para o outro de acordo com o momento político. No momento político atual, não interessa a ele fazer esse tipo de discurso. Até porque, bem, quem está defendendo o establishment é ele, né? O establishment no sentido da República. A turma anti-establishment, evidentemente, é representada pelo bolsonarismo. Mas eu acho que... Eu tendo a concordar com o Eduardo Jorge, mas eu acho que nesse caso, eu não sei como é que é a saída. Entende? Eu não tenho dúvida... discordar de uma coisa. Deixa eu só então fechar aqui o raciocínio. Eu não conheço na história da política um partido que tenha um piso de 30% e abra mão desse piso de 30%. Entendeu? Se Ciro Gomes chegasse ao segundo turno em 2018, Ciro ganhava. Se Geraldo Alckmin chegasse ao segundo turno em 2018, Geraldo Alckmin ganhava. Qualquer um ganhava do Bolsonaro. Bastava não ser PT. O problema é o seguinte, cara. Como é que você pode chegar para um partido político em qualquer lugar do mundo e falar abre mão do lugar que você construiu, da base que você construiu? Não funciona. Ju, você vai discordar. Vou discordar de um raciocínio. Acho sempre... Quem perde a eleição geralmente quer apontar o dedo pro coleguinha e dizer perdi por sua causa, culpa é sua. Tem uma incompetência da oposição que não é reconhecida ao longo do tempo. Eu acho que todos nós aqui reconhecemos a incompetência. Não, estou falando da gente como jornalista, estou falando dos partidos, da oposição em si. É isso que eu quero dizer. A própria oposição tem uma imensa incapacidade de entender e se conectar com a população e oferecer um projeto político alternativo para convencer as pessoas de que existem outras alternativas. Há um discurso político que não chega lá por uma série de razões. É muito fácil dizer, não, por causa do Lula. Eu praticamente acho que existe uma incompetência. O PSDB minguou de maneira muito consistente, né, na eleição de 2018 para virar um nanico. Por uma razão muito simples, não oferecia um discurso mais. E, Pedro, vou discordar muito da ideia de que qualquer um venceria o Bolsonaro em 2018. Infelizmente, ninguém venceria. O Bolsonaro já fez, no primeiro turno, 44%, se eu não me engano, dos votos. Era uma votação
impossível para qualquer candidato no segundo turno. E o Ciro tem a própria incompetência do próprio Ciro. Em 2006, o Alckmin fez menos votos. Sim, ele fez menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Mas o que eu quero dizer é que assim, a votação do primeiro turno é um grande indicativo, porque quem já votou no primeiro turno vai votar no... A imensa maioria das pessoas que votaram no primeiro turno vão manter esse voto. Por isso que eu estou citando 2006. Isso não é uma regra geral. Mas o que eu quero dizer é assim, ninguém ia ganhar do Bolsonaro no segundo turno. Era um cenário, não só pela votação, mas por um cenário que estava colocado dessa ascensão dessas ideias conservadoras. Também tinha todo... Por mais difícil do que seja a gente olhar para o Bolsonaro, que para a gente, jornalistas sobretudo, estava na vida pública há muito tempo, para o Brasil, de um modo geral, havia ali uma sensação muito equivocada, mas que persistiu, da ideia de um nome novo, disputando a presidência, porque ele nunca tinha disputado a presidência. Aquele momento, quem acompanha a história de algum dia tem essa discussão, se tivesse acontecido isso seria diferente. Eu não consigo olhar para aquele cenário e não entender que o Bolsonaro iria vencer, não especificamente por ele, quem ele é, mas por todas as condições que estavam colocadas. E o Ciro não conseguiu construir também. Então, assim, não adianta só olhar para um e... Eu acho que ela é uma visão pobre que explica pouco. Na primeira eleição, sim, mas eu lembro claramente que na segunda eleição as pesquisas mostravam que quem concorresse, que não fosse Bolsonaro com Lula, ou que não fosse o Lula com Bolsonaro, ganharia. Eu lembro dessas pesquisas. Você lembra disso, Pedro? Não sei se você lembra. Mas várias mostravam isso. Na segunda eleição, eu estou falando. Até porque veio da pandemia. E aquilo também prejudicou muito a imagem. Mas na segunda, com certeza. No segundo turno, isso é plausível, isso que o Pedro falou. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.